Bom, um privilégio estar aqui com vocês essa noite, e ainda mais que hoje a gente vai falar de uma história que eu gosto muito. Eu acho uma história que deixa a gente muito apaixonada por Jesus, que é a história de Jesus e a mulher que foi pega em adultério. Então, a gente já teve dois encontros dessa série Jesus e as Mulheres. O primeiro, a Lara conversou sobre Jesus e a mulher samaritana, e na semana passada a Nina conversou com vocês sobre Jesus e Maria, irmã de Lázaro. São duas histórias muito gostosas, né? E eu espero que vocês sintam essa mesma paixão por Jesus acompanhando essa história aqui, tá bom? A gente vai ler João, capítulo 8. A gente vai ler dos versículos 1 até o 11. Quem quiser abrir, vou esperar vocês abrirem. Vou ler, tá bom? Começa assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, é um trecho curtinho, mas muita coisa acontece aqui. E antes da gente começar a falar de fato sobre ele, eu queria que a gente pudesse contextualizar. Então, o primeiro ponto é que a gente não tem muitas informações sobre essa mulher. Na verdade, tudo que a gente sabe sobre ela é o que a gente acabou de ler. Então, a gente não sabe nome, a gente não sabe idade, não sabe se ela tinha alguma profissão, o que ela fazia. A gente só sabe que ela foi pega em ato de adultério. E como a gente acabou de ler também, a gente viu que os fariseus e os mestres da lei estavam tramando uma armadilha para pegar Jesus. Mas por que eles queriam fazer uma armadilha para Jesus? Acontece que os judeus, eles esperavam que o Messias enviado por Deus, ele seria um líder político. Então, eles queriam alguém que tirasse eles dessa opressão do Império Romano, né, que tinha na época, do governo romano, e eles imaginavam um cara forte, mais autoritário, imponente, e Jesus foi completamente o oposto da pessoa que eles esperavam. Jesus era misericordioso, compassivo, pregava perdão, pregava amor. Então, eles não acreditavam que Jesus era o Messias vindo de Deus. Se a gente voltar para o capítulo 7, o versículo 1 diz o seguinte: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então, não era dessa história com a mulher que foi pega em adultério que os judeus já queriam matar Jesus ou tramar uma armadilha contra ele. Tá bom? Então, só para a gente saber desse contexto. Agora, uma armadilha. Por que essa situação era uma armadilha? Quando eles chegaram com a mulher para Jesus, eles falaram que o correto seria apedrejá-la. Porque na lei de Moisés, no capítulo 20 de Levítico, fala que a consequência para uma pessoa que caísse em adultério, para alguém que cometesse esse pecado, seria apedrejamento até a morte. Então, eles queriam levar essa mulher para Jesus para falar: olha, a lei diz o seguinte, o que a gente faz? E só um detalhe engraçado aqui é que eles levaram só a mulher, mas a consequência era tanto para a mulher quanto para o homem.
E por que isso seria uma armadilha? Porque Jesus poderia responder duas coisas. A gente tem duas possibilidades aqui. A primeira é que Jesus poderia concordar com o apedrejamento. Então, eles podiam fazer com que Jesus concordasse com isso. Só que se Jesus concordasse com o apedrejamento da mulher, ele acabaria se contradizendo, porque Jesus pregava amor, perdão, compaixão e misericórdia. E se ele concordasse com esse ato de apedrejamento, não faria sentido. Então, ele cairia na armadilha. Se, por outro lado, ele fosse contra o apedrejamento, ele iria contra a lei de Moisés. E Jesus era o enviado de Deus, então como ele iria contra a lei do próprio Deus, certo? E aí a gente vê como que Jesus saiu disso, mas era por esses motivos que os fariseus e os mestres da lei queriam tramar uma armadilha contra Jesus. A resposta dele, que é fantástica, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele não respondeu nem que sim, nem que não, mas ele fez com que os fariseus olhassem para a própria vida, para o próprio coração, antes de querer acusar a mulher. E eu queria que a gente pudesse ver o que a gente aprende com essa fala de Jesus. Algo muito forte para mim é que Jesus nos chama a abandonar a religiosidade, essa coisa legalista e farisaica de práticas religiosas. Tem um versículo que representa muito bem essa questão da religiosidade, que é Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Esse versículo é muito bom, porque eu acho que retrata muito bem o que estava acontecendo naquela hora, né? As pessoas queriam falar, a gente não tem pecado, não falar, né? Mas eles pensavam, a gente não tem pecado, essa mulher adulterou o marido, a gente tem que atirar a pedra nela. E as pessoas acabaram olhando para o próprio coração que estava distante de Deus. Aí a gente pode pensar que isso é algo que acontecia naquela época de Jesus, né? Que depois não aconteceu mais, mas eu não sei quem teve a oportunidade de participar do estudo de Gálatas, que teve antes dessa série Jesus e as Mulheres, que justamente essa carta ao pessoal da Galácia era uma crítica de Paulo, né, um chacoalhão dele, porque fazia pouquíssimo tempo que Paulo tinha estado com o pessoal da Galácia, apresentado as boas novas do evangelho, e eles já estavam se desviando disso, porque eles estavam colocando a lei como um a mais para a salvação. Então, o que Paulo tinha ensinado para eles é que a salvação era por meio de Jesus Cristo e só por meio de Jesus Cristo. E eles estavam se perdendo, acreditando que eles tinham que fazer coisas para se tornarem merecedores, sendo que Jesus Cristo é quem nos faz merecedores. Então, a gente vê isso ao longo de N histórias da Bíblia e também na nossa vida. A gente pode ver algumas consequências da religiosidade. E o primeiro ponto é que a gente fica cega para o nosso próximo. O que aconteceu com os fariseus e com os mestres da lei? Eles enxergavam uma mulher que tinha pecado, mas ao mesmo tempo eles estavam cegos para aquela mulher. Porque eles não enxergaram ela com um olhar de compaixão no sentido de vou ajudar essa mulher. Eles só conseguiam enxergar o pecado dela. E, consequentemente, quando eles enxergavam o pecado dela, eles ficavam cegos para os próprios pecados. Porque quando Jesus falou assim, gente, aquele que não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. Ninguém conseguiu, porque aí eles perceberam, eu tenho pecado, entendeu? Então, primeiro a gente fica cega para o nosso próximo, porque a gente só consegue enxergar o pecado dele, e segundo, a gente fica cega para os nossos pecados. A gente acaba com essa sensação de superioridade. Eu sou melhor, eu faço mais coisas, sendo que o nosso coração é pecaminoso. Por último, uma causa e consequência, porque acho que acaba sendo um ciclo, né? É a distância de Deus. Porque quando a gente não tem um coração voltado para Deus e a gente só faz as coisas por conta do nosso próprio ego, a gente vai acabar continuando distante de Deus. Por isso que eu acho que é uma causa e uma consequência.
Mas eu não quero só trazer os problemas para vocês, né? Eu quero também mostrar como a gente faz para não ser religiosa, né? Como a gente faz para não viver uma vida legalista e realmente mergulhar na graça de Deus. Tem um versículo também que eu acho que representa muito bem essa questão de não ser religioso, que é Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, o que a gente leu lá atrás, no versículo que estava explicando sobre religiosidade, que fala que esse povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, qual que é a solução? É procurar a Deus de todo o coração. Então, busque a Deus de coração, sabe? A gente precisa realmente se relacionar com Deus. E, gente, a gente tem disciplinas espirituais, a gente pode ler a Bíblia, orar e fazer N coisas. Mas se a gente fizer essas coisas como só mais um item da nossa lista de tarefas e não fizer aquilo buscando a Deus de coração, não serve de nada. É muito importante que a gente faça todas essas coisas, que a gente leia a Bíblia, que a gente se delicie na palavra do Senhor, que a gente passe tempos e tempos orando. Mas a gente tem que estar com o coração voltado para Deus, a gente tem que estar realmente sedento e querendo buscar a Deus, porque senão a gente não vai passar de pessoas religiosas, a gente pode acabar se tornando pessoas que não atirariam, né, mas que tentariam atirar a pedra em alguém e não conseguindo olhar para o próprio coração pecaminoso, sabe? Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito, muito, muito legal nessa história é o fato de que Jesus nos ensina a procurarmos a Deus como o essencial mesmo, sabe? Deus é o nosso essencial, Deus é o que a gente precisa e a gente precisa buscar Ele de todo o coração. Porque uma coisa é a gente olhar para alguém que está caindo em pecado e querer atirar uma pedra nessa pessoa. Outra coisa é a gente olhar para alguém que está caindo em pecado e querer estender a mão para essa pessoa e falar: eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a sair disso, né? Porque foi o que Jesus fez com ela. E falando o que Jesus fez com ela, a gente entra aqui no desfecho dessa história, né? Que fala assim, no versículo 9: os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Vocês têm noção de como deve ter sido para essa mulher? Ela foi pega num ato de adultério e ela foi levada para um lugar público com pessoas falando: mestre, ela precisa ser apedrejada segundo a lei de Moisés. E assim, ela estava sendo totalmente exposta e humilhada e correndo um risco de vida mesmo, né? Eu queria que vocês pensassem como que talvez ela não estivesse se sentindo naquela situação. Diante disso, que é o que eu acho mais apaixonante nessa história, é que a única pessoa que poderia atirar uma pedra naquela mulher continuou diante dela e disse: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Gente, Jesus é um homem como nenhum outro. Enquanto todo mundo estava lá querendo humilhar aquela mulher, querendo apedrejar aquela mulher, a única pessoa isenta de pecado e de culpa que poderia acusar e culpar a mulher continuou diante dela e disse: eu também não a condeno. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque ele não simplesmente fala: tudo bem, você está perdoada. Mas ele chama ela para uma vida longe do pecado. Então Jesus, ele não só perdoa, como ele também chama essa mulher para uma mudança de vida. E, e é maravilhoso, porque eu fico pensando, eu gosto muito de me imaginar nessas situações, sabe? Eu fico pensando nesse encontro com Jesus, com esse Jesus tão amoroso, tão misericordioso. E eu fico pensando que cada uma de nós pode ter esse encontro com esse Jesus.
com esse Jesus que fala: eu também não te condeno, mas vai e abandona a sua vida de pecado. E ele fala isso para cada uma de nós. E eu tenho conversado com algumas pessoas, né? E eu sei o quanto é difícil a gente se sentir perdoada e entender que hoje a gente é livre do pecado em Jesus Cristo. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que é em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E o que eu queria muito falar para vocês é: o seu passado não te define. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo fez tudo novo. Então, pra gente que tem essa oportunidade de viver uma vida nova em Jesus, eu posso te dizer uma coisa? Esquece o seu passado e aceita o perdão de Jesus e aceita essa nova vida livre do pecado que ele está te oferecendo. É um encontro bonito, né? E outra coisa também que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender é essa nossa identidade de filha de Deus, né? Depois que a gente entende o sacrifício de Jesus e isso faz sentido pra gente, eu entendo porque Jesus morreu na cruz por mim. Porque, gente, a gente não merece isso. O nosso coração é pecaminoso, a gente não merece que Jesus perfeito, sem pecado, se sacrificasse no nosso lugar pelos nossos pecados, para que a gente pudesse viver uma vida livre do pecado, para que a gente pudesse voltar a se relacionar com Deus, para que a gente pudesse buscar a Deus de todo o coração. A gente não merece isso, mas a gente tem, porque é graça, graça de Deus sobre a nossa vida. João 1, capítulo 1, versículo 12 fala que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, pra gente que tem esse entendimento de que Jesus é meu Senhor e é meu Salvador, a gente é filha de Deus. E eu realmente queria que a gente entendesse que a gente é filha de Deus, que a gente é redimida, que a gente é perdoada por esse Jesus tão maravilhoso que vem ao nosso encontro. Assim como ele se encontrou com a mulher que foi surpreendida em ato de adultério e demonstrou amor, compaixão e misericórdia pela vida dela, ele faz isso com a gente também. E é por isso que eu acho, e a gente tem falado muito isso, né, que Jesus é um homem como nenhum outro. Porque enquanto todas as pessoas estão nessa posição de atacar a pedra na mulher, Jesus vai e fala: eu também não te condeno. Então eu quero que a gente realmente se enxergue com Jesus falando isso pra gente, sabe? Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E por isso, tem uma música que a gente canta muito na Iba Viva, e eu queria que a gente pudesse prestar atenção nessa música agora também. Eu vou colocar ela aqui e vou projetar pra gente a letra. Esperem que eu preciso tirar uma. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de
mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, redimido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Com esse encontro que a gente pôde ver de Jesus com a mulher que foi surpreendida em adultério, o que a gente mais consegue ver em Jesus é a misericórdia, é a compaixão, é o perdão e também essa nossa nova identidade, essa mudança de vida, né? Então, eu realmente quero que cada uma aqui se encontre com esse Jesus e com isso eu falo que às vezes a gente está há muitos anos na igreja, às vezes a gente está há muitos anos vivendo com Jesus, mas às vezes algumas coisas ainda pegam, sabe? Algumas coisas do nosso passado, às vezes a gente ainda é um pouco presa a isso. Mas Jesus nos liberta de tudo isso, porque nele a gente encontra uma nova vida, uma nova identidade. E essa nova vida é, graças a Deus, livre do pecado. Então hoje a gente tem uma ajuda muito forte para lutar contra o pecado, contra o nosso coração pecaminoso. Eu realmente espero que cada uma consiga se encontrar com esse Jesus que é tão maravilhoso e tão apaixonante. Eu espero que vocês tenham conseguido se apaixonar um pouquinho mais por Jesus. E para concluir, que a gente possa ter um coração voltado para Deus, que a gente busque a Deus de todo o nosso coração,
que a gente realmente dedique tempos importantes do nosso dia, que a gente dedique todo momento a Deus, né? Que tudo que a gente faz seja dedicado a Deus, que a gente não caia nessa questão legalista de eu preciso fazer, mas o meu coração não está em Jesus, sabe? Que o nosso coração de fato esteja nele e que a gente faça as coisas por causa dele, mas que a gente nunca, nunca, nunca se esqueça desse Jesus tão apaixonante que nos dá uma nova identidade e que nos dá uma nova vida. Eu vou orar por essas coisas, tá bom? Paizinho amado, nossa Deus, obrigada, Deus, porque o Senhor deu seu filho, Pai. A gente não merece. A gente, se fosse pelas nossas próprias forças, a gente não poderia, Deus. Mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão amoroso que mandou seu filho perfeito, sem pecado, para que a gente pudesse voltar a se relacionar com o Senhor, para que a gente pudesse viver uma vida livre do pecado, Deus, para que a gente pudesse ter uma nova identidade como filhas, para que a gente realmente pudesse voltar para o Senhor, né, Deus? Eu peço para que a gente tenha um coração completamente apaixonado pelo Senhor, Deus, que a gente te busque de todo o coração, Pai, para que a gente dedique um tempo muito gostoso, né, Deus, de cada dia nosso para ter um tempo de devocional, para orar, que o nosso dia inteiro seja centrado no Senhor, Deus, que a gente nunca se esqueça do quão apaixonante Jesus é, de como a pessoa de Jesus se encontra com a gente encontra perdão, misericórdia e uma nova vida. Então, obrigada, Deus, por essa oportunidade incrível, por essa nova vida e também pela nossa família em Cristo. Em nome de Jesus, amém.